A gente começa essa edição te contando que em uma reportagem do SBT News revelou uma movimentação financeira milionária ligada à família do ministro do Supremo, Dias Toffoli. Vamos acompanhar. A movimentação de um fundo de investimento ligado à família do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, chamou a atenção por envolver a transferência de 34 milhões de reais em cotas para uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, cujo controle não é público. A informação foi divulgada pelo SBT News. Durante 4 anos, os irmãos de Toffoli, José Eugênio Toffoli e José Carlos Toffoli, dividiram o controle do resort Itaiaiá, no Paraná, com o fundo de investimentos Arlim, que faz parte da rede montada pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro. No fim do ano passado, o fundo Arlim foi encerrado e transferiu ativos avaliados em 34 milhões para a Égide 1 Holding, sediada nas Ilhas Virgens Britânicas. O encerramento do fundo ocorreu em 2 etapas no ano passado. Em 5 de novembro, uma assembleia aprovou a transferência dos ativos para a offshore Égide 1 Holding com cotas avaliadas em R$ 1,51. Depois, em 4 de dezembro, o valor unitário das cotas subiu para R$ 679,13, resultando na transferência total de R$ 34.900.000. A Comissão de Valores Imobiliários não informou quando a offshore passou a integrar a carteira do fundo. O primeiro registro identificado foi a compra de ações da empresa estrangeira por R$ 11.500.000, mesmo com valor de mercado estimado em R$ 1.900.000. Ao final do processo, a Égide 1 Holding passou a concentrar todo o patrimônio do fundo Arlim, com sede em paraíso fiscal, onde o acesso a dados dos controles é restrito. Agora é hora da gente receber as nossas analistas de política aqui no telão, junto comigo, Berenice Leite e Guta Pini. Bom dia para vocês. Bom dia, Guta. Bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Dani. Bom dia, Berenice. Bom dia para toda a nossa audiência. Bom dia, Berenice. Seja bem-vinda também. Já começo com você sobre esse assunto que nos últimos dias trouxe à tona um debate muito sério por meio das redes sociais, a nossa audiência também no nosso chat comentando bastante a respeito desse assunto, nos nossos telejornais aqui na Oeste, que é o debate sobre a permanência do ministro Dias Toffoli na relatoria do caso do Banco Master, que parece que não vai ter fim, não é, Berenice? Porque essa conduta, inclusive, vem causando, ao que tudo indica, desconforto até mesmo dentro do Supremo Tribunal Federal, com os colegas do ministro, fez inclusive recentemente com que o Edson Fachin, o presidente da Suprema Corte, adiantou o seu retorno das férias para conversar com os demais colegas e, apesar disso, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, com o objetivo de, quem sabe, evitar um desgaste institucional, dificilmente vai se posicionar de forma favorável àquele pedido de suspeição do Dias Toffoli. Nesse caso, eu refiro-me àquele pedido de suspeição apresentado pela oposição recentemente. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Daniel, bom dia, Guta e toda a nossa audiência maravilhosa. Olha só, os escândalos envolvendo o relator da investigação do caso do Banco Master já estão superando o próprio caso do Banco Master, né? A cada dia uma novidade. E ontem ainda, né, veio à tona essa questão de recursos estarem sendo ali depositados numa offshore, uma clara evidência aí de tentar desviar algum tipo de fiscalização, né, para que esse dinheiro fique bem guardado nesses paraísos fiscais que a gente sabe que existem. Então, o ministro Dias Toffoli tem motivos sobrados já para deixar a relatoria desse caso, que sequer deveria ter subido para o Supremo Tribunal Federal, deveria estar sendo julgado, avaliado ainda em uma primeira instância. Mas como a gente sabe que quando envolvem ali pessoas poderosas, com muitos contatos, e é o caso do dono do Banco Master, né, Daniel Vorcaro, que inclusive está desfrutando aí do benefício de uma prisão domiciliar, aí eles sempre dão aquele jeitinho brasileiro de subir o caso para o STF, né, onde nós deveríamos ter ali um julgamento mais duro, analisado pelos principais e melhores juristas do país, só que não, né? Nós estamos falando de um colegiado totalmente aparelhado e esse escândalo envolvendo aí mais um, né? Já não bastava ontem nós termos noticiado aqui a denúncia do Portal Metrópolis, que fala sobre o funcionamento de cassinos dentro do resort ligado à família aí do Dias Toffoli.
agora essa questão de um recurso, de um dinheiro desse fundo aí ligado ao Banco Master ser transferido para uma offshore fora do país. Com relação ao pedido da oposição, Daniel, eles encaminharam esse pedido para o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, que mais uma vez demonstra, né, a falta de decoro com o seu posicionamento enquanto o mais alto escalão do Ministério Público, né? Ele está ali justamente para identificar tudo aquilo que tem que ser investigado. Isso não precisava nem ter sido perdão, isso não precisava ter sido sequer acionado pela oposição. Paulo Gonet poderia ter tido uma atitude, né? Ele mesmo ter a iniciativa, a proatividade de investigar esses casos envolvendo o ministro Dias Toffoli. No entanto, a gente percebe que ele não só fica nessa inércia, como também rejeita o pedido apresentado pela oposição, na pessoa do senador Eduardo Girão, né? Senador Eduardo Girão, que faz a diferença ali no Senado, né? É um dos poucos políticos sérios que compõem ainda a Casa Revisora. Mas, infelizmente, o Procurador-Geral da República já rejeitou o pedido encaminhado pelo senador Eduardo Girão e disse que não há elementos, né, trocando em miúdos, foi isso que ele disse, que não vê motivos para investigar o ministro Dias Toffoli. E o Brasil segue nessa toada de injustiça, de condenação, de perseguição política, quando, na verdade, os verdadeiros escândalos que deveriam ser investigados no nosso país continuam sob a guarda-chuva dos homens da capa preta. Daniel. Guta Pinho, eu quero ouvir a sua análise. Quero saber se, na sua avaliação, essa movimentação milionária desse fundo ligado aos irmãos de Dias Toffoli corrobora para o afastamento do ministro desse caso? Olha, Dani, a gente precisa separar as coisas aqui. Tudo que está envolvendo o nome do ministro e a sua família é muito suspeito, inclusive essas revelações do Metrópolis não deixam mais dúvidas para nós do que se trata, a participação do ministro nesse negócio que ele não poderia ter, inclusive ele figura mesmo como dono do resort. O ministro não pode ter negócios dessa monta, ele poderia no máximo ter cotas, participações, mas jamais ser o proprietário desse negócio. E o que deixa mais grave a situação é justamente porque ele é o relator de um processo de uma fraude bancária bilionária no nosso país, envolvendo corrupção, fraude bancária, e o resort dele está no meio disso tudo, porque um dos fundos investigados investiu nesse resort, tinha parte desse resort. Então, este é o problema, porque a gente não pode criminalizar aquelas pessoas que fazem seus investimentos fora do país, que querem tirar o seu dinheiro daqui para proteger. O Brasil não é um país seguro. Então, você buscar alternativas para proteger o seu patrimônio, esse não é o problema. Neste caso, nós estamos diante, sim, de uma tentativa de evasão do dinheiro para não deixar os seus rastros em relação a uma questão criminosa. Então, essa ponderação que a gente precisa fazer, Dani. Uma coisa são investimentos, deixar o seu dinheiro fora do país. Outra coisa é quando isso está dentro de um contexto criminoso, que é o que todos os indícios apontam ser. E a gente ainda não entendeu porque até agora o ministro não se afastou da relatoria desse caso. Agora aparece mais esse indício de tirar o dinheiro daqui. Dentro desse contexto, Dani, aí sim a gente pode concluir que é mais uma evidência criminosa envolvendo a família do ministro. Vamos aguardar aí quais serão os próximos capítulos dessa novela. Não quero aqui adiantar a pauta, então, neste momento, é esse o comentário. Pois é, Consta, as últimas condutas do ministro Dias Toffoli têm causado um certo desconforto entre os colegas dele no STF. Fez, inclusive, o presidente Edson Fachin adiantar o retorno das férias dele para conversar com os demais colegas, mas a gente sabe que, apesar disso, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, talvez com o objetivo, quem sabe, de evitar um desgaste institucional ou não, dificilmente ele vai se posicionar favoravelmente ao pedido de suspeição do Dias Toffoli, nesse caso do Master. Inclusive, foi apresentado um pedido de suspeição pela oposição recentemente. O PGR está mancomunado com essa turma do STF, né? Então, dali não se espera nada
corajoso, independente. Quanto à situação do Dias Toffoli, é para lá de complicada, né? Não é código de ética que o Fachin quer implementar que vai resolver, né? Isso é corrupção, isso é esquema, né? Tem tudo aí. Aliás, eu fico feliz em ver que a velha imprensa voltou a fazer jornalismo, né? Investigativo, está indo atrás das informações, dos fatos, e que são fatos bem incômodos para alguns ministros do Supremo, principalmente ali o nome de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, que estão envolvidos nesse caso do Banco Master, né? Essa é uma saída para o Senado, Daniel. É o Senado que tem que fazer alguma coisa e dar uma resposta ao povo brasileiro. O mecanismo de conter esse tipo de abuso, constitucionalmente falando, pertence ao Senado. É o mecanismo do impeachment. Então, 2 ministros aí, pelo menos, o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes, já estão fazendo hora extra de uma forma que vai levando junto toda a reputação da instituição, do STF, né, que está indo de vez para a lama. Isso é muito perigoso para uma democracia. A população brasileira olha hoje para o STF e o enxerga como um ajuntamento de quadrilheiros. Essa que é a verdade.